Livro do profeta Ageu, capítulo 2, versos 20 a 23. Os 4 últimos versos deste pequeno livro das Escrituras. Ageu 2, 20 a 23. Assim nos diz a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: Fala a Zorobabel, governador de Judá. Farei abalar o céu e a terra. Derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele. Os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Pai, já oramos e uma vez mais clamamos. Fala ao nosso coração. Senhor, que nesse momento o Senhor tire de nós toda a ansiedade com o que a gente vai fazer ao sair daqui, toda a preocupação com os problemas que nos cercam, qualquer distração e que sejamos voltados tão somente para o Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, você já passou pela sensação de ler em um noticiário online, em uma página da internet, ou mesmo um jornal de papel, mais raro nos nossos dias, num noticiário na TV, as notícias acerca do cenário político e social do mundo em que a gente vive, e vendo as notícias, se sentiu profundamente desanimado e triste? Parece que onde a gente olha, a gente só ouve falar de crises. São crises políticas, crises financeiras, crises ambientais, crises religiosas, crises na família, crises até mesmo diplomáticas, crises morais que assolam o nosso tempo. E às vezes, quando nós olhamos ao nosso redor, às vezes conversando com aqueles que são nossos amigos, colegas de trabalho, com familiares, e ouvindo sobre tantas crises, tantas notícias ruins, a gente se sente profundamente desanimado. E às vezes o nosso coração é tomado por um sentimento de pessimismo, pensando que dias melhores, uma sociedade mais próxima e mais próspera e mais desenvolvida, um mundo melhor de se viver, são apenas lembranças de tempos muito distantes que nossos pais e avós relataram para nós. Sabe, a sensação não era muito diferente nos dias do profeta Ageu. Esse pequeno livro do Antigo Testamento, ele foi escrito aproximadamente no ano 520 a.C. Os fatos narrados nesse livro ocorrem quando, após o decreto de Ciro, rei, imperador da Pérsia, autorizar o povo a retornar a Judá para reconstruir o templo que os babilônios haviam destruído, o povo retorna, chega lá, encontra a oposição local, e eles precisam parar a obra, e a obra é parada. A grande expectativa que tinham de reconstruir o templo ficou parada por vários anos. E naquele cenário, nos dias específicos do profeta Ageu, quando ele escreve, a situação não era nada boa. Agora, Judá não era mais uma nação independente, era simplesmente uma província do Império Persa. E o Império Persa também não estava nos seus melhores dias, porque quem reinava neste momento era o rei Dario, que se encontrava no 2º ano do seu reinado. E Dario sobe ao trono do Império Persa após a morte por suicídio do seu antecessor Cambize. E nos impérios antigos, sempre que um rei morria, especialmente numa morte tão notável como foi a de Cambize por um suicídio, a estabilidade do império era colocada em xeque. Os povos que eram dominados tentavam, então, ver ali uma oportunidade de se livrar do jugo daqueles que eram seus dominadores. Várias revoltas internas tinham se levantado naquele império. Você consegue perceber o que está acontecendo? A situação política de Judá não é a melhor. O império que tem o domínio de Judá também não está em bons dias. O livro vai dizer para a gente, se você ler com atenção, desde o começo, que o povo estava enfrentando tempos difíceis, crises econômicas vinham sobre eles, a economia não estava nada boa, as colheitas também não estavam nada boas, o povo plantava e esperava colher muito, mas aquilo que colhia era muito pouco.
Jerusalém não tinha nem de longe a mesma glória que tivera outrora. O templo do Senhor estava em ruínas. Não eram dias muito animadores. E é nesse cenário que a palavra do Senhor vem ao seu povo. O Senhor inicialmente vai falar por meio do profeta Ageu, confrontando o seu povo, por quê? O povo no exílio orou muito para que o Senhor os levasse de volta para a terra. E o Senhor cumpriu a sua promessa e os levou. E quando eles chegaram ali, eles enfrentaram oposição local na reconstrução do templo e tiveram de parar a obra. O problema é que já tinham passado 16 anos e a obra continuava parada. 16 anos e o povo começou a se conformar. E falou, acho que não veio ainda a hora em que o templo do Senhor deva ser reconstruído. É isso. Então, enquanto não chega a hora da gente reconstruir o templo do Senhor, vamos investir na nossa própria vida. O profeta vai denunciar, por exemplo, que o povo estava buscando construir casas cada vez mais belas para si, mas o templo do Senhor continuava em ruínas e a desculpa era sempre a mesma. Não chegou o tempo ainda em que a gente deve restaurar a casa do Senhor. E o Senhor então censura a negligência do seu povo e fala, olha, retomem corajosamente a obra, porque os tempos difíceis que vocês estão vivendo são consequência dessa negligência. Vocês estão enfrentando uma economia difícil como resultado do pecado de vocês. As colheitas que estão sendo tão escassas são também resultados da negligência para com a minha casa, que permanece em ruínas, enquanto as casas de vocês buscam adorná-las com os mais belos painéis que há no templo de vocês, fazer casas luxuosas. E o povo dá ouvidos à palavra do Senhor. E prontamente eles começam a reconstruir o templo, fazem os cálculos necessários e todo o povo se envolve naquela obra. Então o Senhor vai garantir que ele era com o povo. O Senhor encoraja o seu povo naquele serviço, dizendo, eu estou com vocês. Só que é assim que a obra começa, com poucos dias, os idosos que havia ali no meio do povo e que tinham conhecido o templo antigo construído por Salomão, começam a olhar para aquela construção e ser tomados por um sentimento que, vez ou outra, a gente vê assolando o povo do Senhor. No meu tempo era melhor. No meu tempo era bem mais bonito. No meu tempo de criança, esse templo era glorioso. Eu sei que vocês estão, se dedicando na reconstrução, mas olha, me perdoem dizer, isso aqui nem se compara com a glória que tinha no meu tempo. E a esse povo, o Senhor encoraja dizendo que a glória que aquele templo tão singelo aos olhos humanos receberia seria ainda maior do que a glória do templo anterior, visto que seria nesse templo que o Messias viria. E o Senhor, então, encoraja o povo, e no capítulo 2, a partir do verso 10, no capítulo 2, a partir do verso 10, ele vai chamar o povo a se arrepender, a se voltar ao Senhor e consagrar, garantindo que ele seria com o povo, que a sua bênção estaria com o povo do Senhor. Ele chama os sacerdotes ao arrependimento e à consagração, bem como o povo a um compromisso maior com o Senhor. E então, no mesmo dia, o Senhor envia uma palavra ao governador civil de Judá, Zorobabel. Nessas palavras, o Senhor afirma que ele faria abalar os reinos, ele profere grandes crises políticas e até mesmo ambientais que viriam, mas ele afirma que ele manteria o seu servo em segurança. São essas as promessas que o Senhor entrega a Zorobabel no texto em que lemos. É por isso, irmãos, que o tema do sermão nessa noite é: creia nas promessas do Senhor. Creia nas promessas do Senhor. E em quais promessas nós devemos crer? Eu destaco para você nessa noite 2 das promessas do Senhor, a qual nós somos chamados a crer. A primeira delas está registrada para nós nos versos 20 a 22. Os reinos deste mundo serão destruídos. Creia na promessa do Senhor de que os reinos deste mundo serão destruídos. Como disse, os versos desse texto em que lemos são entregues no mesmo dia em que o Senhor já havia falado ao povo para
arrepender de seus pecados e se voltar ao Senhor, agora o Senhor entrega uma palavra ao líder civil, Zorobabel. Zorobabel era um descendente de Davi, era um membro da família real de Judá, que por providência divina havia sido nomeado como o governador daquela província. E a palavra que o Senhor manda entregar a Zorobabel é de que ele faria abalar o céu e a terra. E esse abalar o céu e a terra trata-se de uma repetição de algo que o Senhor já havia dito nesse mesmo capítulo 2, no verso 6, quando ele afirma: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Na primeira vez que o Senhor afirma essas palavras, lá no verso 6, a mensagem visa trazer encorajamento ao povo na construção do templo, ao dizer que aquele templo receberia uma glória ainda maior, as riquezas das nações seriam trazidas a ele. E agora, esse conceito de fazer abalar os céus e a terra, ele é novamente repetido, e Deus mostra que essas promessas teriam impacto também na casa de Davi. O Senhor está explicando de uma forma mais detalhada o que seria isso. E a afirmação passa a ser mais detalhada para a gente a partir do verso 22. O Senhor diz: eu vou fazer abalar os céus e a terra. Eu vou derribar, ou derribarei o trono dos reinos. Essa palavra, irmãos, derribar o trono dos reinos, é o mesmo verbo utilizado lá em Gênesis, no capítulo 19, verso 22, para se referir à destruição de Sodoma e Gomorra. O que o Senhor está dizendo é que, da mesma forma que ele trouxe uma destruição terrível, inimaginável, inigualável naquelas cidades impenitentes, ele também derrubaria o trono dos reinos. E perceba, a referência que isso aqui é o trono, no singular, dos reinos, no plural. Levando-nos a entender que o Senhor não estava dizendo respeito a um reino ou a um império especificamente, mas as nações, de modo geral, teriam os seus tronos ou o seu trono derribado. O Senhor promete que grandes crises políticas que acometeriam as mais diversas nações estavam para acontecer. Ele derribaria o trono dos reinos. E ele continua dizendo: destruirei a força dos reinos das nações. Esse destruir a força também pode ser entendido como o destruirei o poder dos reinos, o poder das nações. E esse poder é uma referência mais explícita ainda ao poderio militar dos reinos da época. O Senhor diz: tudo isso eu mesmo destruirei. O poder dos inimigos do meu povo, por maior que possa ser, eu mesmo farei destruir. E a estrutura desse texto na língua hebraica, a língua original na qual o texto foi escrito, ela traz para nós a ideia muito enfática de que é o próprio Deus o causador de tudo isso, é o próprio Deus quem vai fazer isso acontecer. Há uma ênfase muito grande no fato de que é uma ação do Senhor. Por isso o povo deveria se atentar a isso. E essa explicação continua quando o Senhor diz: destruirei o carro e os que andam nele. Essa expressão, destruirei o carro, ou mesmo as carruagens, fazem referência aos carros de guerra, poderosos instrumentos bélicos naquele tempo. Os carros de guerra eram a maior tecnologia, eram o recurso mais avançado, o melhor, mais desenvolvido instrumento de guerra que havia naqueles tempos. É por isso que lá no Salmo 20, nós lemos o salmista dizer que uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Os povos confiavam na força dos seus carros. E ter carros de guerra era um sinal de ostentação naquela época. O Egito, por exemplo, nos dias de Moisés, era a grande nação com os seus poderosos carros de guerra, os quais o Senhor mesmo fez questão de destruir na libertação do seu povo. E Deus diz ainda que ele não apenas destruiria o carro e os que andam nele, o carro e os seus condutores, mas também o cavalo e os seus cavaleiros. Todos estes cairão. E os cavaleiros cairão um pela espada do outro. A referência aqui é o seguinte: um vai cair pela espada do seu próprio irmão, do seu próprio
companheiro dos seus próprios patrícios. É isso que o Senhor afirma que vai acontecer. E todos esses fatos, irmãos, narrados, remetem a histórias já conhecidas no meio do povo de Deus. Veja, quando o Senhor diz que vai derribar o trono dos reinos, ele usa aqui a mesma expressão utilizada na destruição de Sodoma e Gomorra, cidades pecadoras que o Senhor trouxe juízo. Quando o Senhor afirma que ele vai derrubar o carro, que vai destruir o carro e os que andam nele, nós nos lembramos daquilo que ele já havia feito quando ele livrou o seu povo da escravidão no Egito. Quando ele abre um caminho no meio do mar e faz o seu povo passar a pés enxutos. Quando ele permite que os egípcios tentem perseguir o povo, mas ele mesmo destrói os egípcios. Ele mesmo destrói a força, o poderio militar da maior nação da época, do grande império egípcio. E ainda, quando ele diz que ele destruiria também os cavalos e os seus cavaleiros, fazendo com que esses cavaleiros caíssem um pela espada do outro, isso faz o povo se lembrar dos acontecimentos dos dias de Gideão, quando no acampamento dos midianitas o Senhor fez com que um levantasse a sua espada contra o próprio irmão no meio do acampamento dos midianitas, e assim o Senhor garantisse vitória ao seu povo. Veja o que o Senhor está fazendo. Ele fala de coisas que fará, relembrando dos seus feitos no passado. E assim, Zorobabel deveria ter a sua fé fortalecida no Senhor. Meus irmãos, igualmente nós hoje podemos e devemos relembrar os grandes feitos do Senhor no passado e saber que o Deus que operou tão grandes obras no passado é o mesmo Deus poderoso que continua a trabalhar em favor do seu povo hoje. É o mesmo Deus poderoso que continua realizando milagres que nos surpreendem. É o mesmo Deus poderoso que, assim como cuidou, ele continua a cuidar do seu povo ainda hoje. Por isso, relembrar dos feitos do Senhor no passado deve levar o nosso coração à adoração e à confiança no Senhor. Você tem lembrado ao seu coração dos feitos do Senhor? Você tem lembrado ao seu coração dos feitos do Senhor registrados na sua palavra? Você tem lembrado ao seu coração dos feitos dele na sua vida? Da salvação que te alcançou? Tem lembrado de tantos livramentos que ele te concedeu? Tem lembrado de quantas orações que ele te atendeu? Tem lembrado do seu forte braço que é tão compassivo, que em seu auxílio ele por tantas vezes já estendeu? Meu irmão, lembre-se dos grandes e poderosos feitos do Senhor. E que em se lembrar daquilo que ele já fez por você, pelo seu povo, que o seu coração seja levado à confiança e ao descanso nesse Deus que é poderoso e cujo poder não diminui em momento algum, em situação alguma. Entenda que as adversidades desse mundo não são capazes de diminuir o poder do nosso Deus. Ele continua reinando soberano sobre tudo e sobre todos. Mas assim o Senhor fortalece a fé de Zorobabel, porém nós podemos nos perguntar, ao que essa profecia se refere? Será que o Senhor está dizendo que ainda naqueles dias viria toda essa destruição? Será que isso era uma promessa imediata? Alguns acham que seria talvez uma referência ao Império Persa. E é verdade que o Império Persa, como já dito, ele estava enfrentando algumas crises, especialmente após a morte do antigo imperador Cambize. No entanto, Dario já estava no 2º ano do seu reinado, e as coisas já começavam a acalmar. A ordem já estava sendo restabelecida. Por isso, a promessa não era diretamente para a Pérsia em si. E da mesma forma, quando nós olhamos para as Escrituras, nós olhamos, por exemplo, o profeta Obadias, dizendo que o dia do Senhor estava prestes a vir sobre as nações, nós, de fato, lemos sobre grandes impérios, povos renomados nos tempos bíblicos, impérios esses que todos ruíram. E hoje o máximo que a gente tem são ruínas ou registros históricos. Impérios que eram grandes e que não mais existem. De uma certa forma, vemos essa profecia já tendo sido cumprida e o Senhor abalar o trono dos reinos, o Senhor destruir os grandes impérios da época. No entanto, irmãos, essa profecia também, essa promessa,
ela aponta para algo ainda maior. Porque houve um dia em que céus e terra foram abalados. Essa promessa aponta para a vinda do nosso Senhor, do Messias, aquele que ao dar a sua vida fez com que céus e terra fossem abalados, que rochas fossem fendidas, que a escuridão pairasse quando ele estava naquela cruz. E ali o Senhor fez abalar os céus e a terra, quando Cristo, naquela cruz, deu a sua vida para pagar os nossos pecados. No entanto, é esse mesmo Cristo que no seu sermão escatológico afirma que o Senhor ainda uma vez mais abalaria a terra. O autor aos Hebreus, no capítulo 12, no verso 26, também se refere a um abalo que ainda virá, quando o Senhor definitivamente abalará as nações na volta de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O Senhor é o Rei que reina soberano, tem o controle da história nas suas mãos. O Senhor é aquele que, ainda que os reinos tentem se levantar, ainda que os governantes desse mundo tentem aprovar leis que vão contra a sua palavra, ainda que os povos deste mundo possam dizer: vamos nos levantar contra o Senhor, vamos romper os seus grilhões, vamos conspirar contra o Senhor e o seu ungido, como lemos no Salmo 2. Esse mesmo Salmo nos lembra: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. E no seu tempo, ele vai trazer o juízo a esses povos. Irmãos, hoje vivemos na certeza da promessa do Senhor, de que ele um dia trará justiça a esse mundo, de que ele uma vez mais fará abalar os céus, a terra e o trono dos reinos deste mundo. E quando o Senhor traz essa palavra a Zorobabel e ao povo naqueles dias, eles são chamados a rever as suas prioridades. O Senhor traz essa palavra num contexto em que ele chamava a atenção do povo porque estava buscando demais o seu próprio conforto e se esquecia do Senhor. Hoje, igualmente nós, ao sermos lembrados de que o Senhor um dia trará a sua justiça, somos chamados a olhar para quais têm sido as nossas prioridades neste mundo. Será que tem sido o reino do Senhor e a sua justiça aquilo que nós temos buscado em primeiro lugar? Ou será que temos buscado viver uma vida apenas de conforto próprio? Se já era urgente o chamado ao povo naqueles dias, quanto mais não é para nós hoje. Mas para você que talvez se sinta com o coração tão pessimista às vezes ao olhar para os noticiários, ao ver a situação ao seu redor tão ruim, tão negativa, parece que a gente só ouve falar de destruição. Eu quero lembrar a você, o Rei soberano continua sentado no alto sublime trono e ele há de trazer justiça a seu tempo. Mas eu quero te lembrar mais uma coisa. Creia nele. Arrependa-se dos seus pecados e volte-se para ele, porque senão a destruição será também o teu destino, caso você não se volte para o Senhor. Creia na promessa do Senhor de que ele mesmo destruirá os reinos deste mundo. Creia na promessa do Senhor de que os reinos deste mundo serão destruídos. Mas creia ainda na promessa do Senhor, em segundo lugar, de que o reino do seu servo será estabelecido. Creia na promessa do Senhor. Em que promessa você deve crer? De que os reinos deste mundo serão destruídos e de que o reino do seu servo será estabelecido. No verso 23, lemos: naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Zorobabel era o líder civil do povo. Zorobabel era um dos descendentes de Davi. E o líder civil também é encorajado pela palavra do Senhor. Depois de apresentar aquilo que o Senhor vai fazer aos reinos deste mundo, ele agora volta a sua atenção a Zorobabel. E esse versículo, meus irmãos, ele é carregado de linguagem messiânica e também de linguagem escatológica, ou seja, aquilo que refere às últimas coisas. E nós vemos isso já na primeira expressão, naquele dia, diz o Senhor. Essa expressão, naquele dia,
É uma expressão que constantemente aparece nos escritos proféticos do Antigo Testamento e sempre com referências messiânicas, geralmente ligadas ao dia em que o Senhor haveria de trazer juízo. Nós lemos ao longo dos profetas do Antigo Testamento várias referências ao dia do Senhor, ao grande e temível dia do Senhor. E essa é a referência aqui que começa nesse versículo. Naquele dia, no dia do Senhor, no dia em que o Senhor trouxer o seu juízo. E veja como a construção continua. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. Essa expressão Senhor dos Exércitos também é frequente nos escritos proféticos e diz respeito ao poder, à glória e à majestade do Deus que é soberano sobre tudo e sobre todos, que controla inclusive os exércitos deste mundo, fazendo que inclusive os exércitos deste mundo, por vezes mesmo dos ímpios, executem a sua vontade. Mas aquele Deus que também é soberano sobre as hostes inumeráveis celestiais. É esse Deus quem está falando para Zorobabel. É o Senhor dos Exércitos que entrega a sua palavra ao líder do seu povo. Naquele dia, diz o Senhor, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel. Eu chamo a sua atenção porque aqui Zorobabel não mais é referido, como em outras passagens desse livro, como o governador de Judá, mas Zorobabel aqui é referido como filho de Salatiel. O Senhor aqui está aludindo à linhagem real, à linhagem davídica de Zorobabel. A referência aqui não está tanto no governador da província, no líder civil da nação, mas em um descendente de Davi. É isso que o Senhor está enfatizando, porque ele remete à linhagem de Zorobabel. Zorobabel, filho de Salatiel, descendentes de Davi, aquele com quem o Senhor estabeleceu a sua aliança. E o Senhor diz, naquele dia, tomar-te-ei. Esse verbo tomar é um verbo aqui utilizado no sentido de uma escolha especial da parte do Senhor. Por várias vezes no Antigo Testamento nós vemos esse verbo tomar sendo utilizado justamente em uma escolha muito especial que Deus fez. Foi o Senhor quem tomou o povo de Israel para ser o seu povo, para ser o seu povo santo, para ser o seu reino de sacerdotes. Foi o Senhor quem tomou Davi dos seus rebanhos e o constituiu rei. Esse verbo sempre remete a uma escolha especial. E é muito pertinente a gente olhar a aplicação desse verbo em relação a Zorobabel. O Senhor um dia tomou a Davi, seu servo, e o fez rei. E agora ele fala para o descendente de Davi, eu também tomarei a você, Zorobabel, descendente de Davi. E as referências, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu. Essa expressão servo meu ou meu servo também é uma expressão frequentemente utilizada no Antigo Testamento, tanto em referência a Davi, o servo do Senhor, mas ainda mais em referência a Cristo, ao Messias que haveria de vir, o servo do Senhor. No livro de Isaías, a gente vê isso de uma maneira ainda mais clara. Nós temos, por exemplo, os cânticos do servo do Senhor. Aqui, mais uma vez, vemos as muitas referências messiânicas apresentadas no texto. O Senhor diz que ele tomaria Zorobabel, seu servo, uma referência ao seu escolhido, uma referência também ao Messias, e diz, eu vou te fazer como um anel de selar. E aqui, irmãos, por mais que numa primeira leitura essa expressão, eu vou te fazer como um anel de selar, possa nos soar estranha, basta que a gente volte um pouquinho na história para entender o que estava acontecendo. O anel de selar era um anel que os reis na antiguidade possuíam, com o qual eles autenticavam os documentos reais. O anel era algo preciosíssimo para o rei. Era algo que o rei tinha em autoestima e nunca saía das mãos do rei. E para o rei entregar o seu anel nas mãos de alguém, tinha que ser uma pessoa de alta confiança. E você se lembra que os documentos que eram autenticados com o selo real, eles não poderiam ser revogados. Você se lembra que é isso que é dito a Esther, quando ela vai clamar pelo povo? Anula
A lei que foi promulgada, e ela ouve, não podemos. Já foi selado com o anel do rei. O anel era algo tido em alta estima. Porém, a referência aqui diz respeito a algo que acontecera alguns anos antes com um parente muito próximo de Zorobabel, seu avô, Jeconias. Jeconias foi um dos muitos reis que fez o que era mal perante o Senhor. E em Jeremias, no capítulo 22, no verso 24, nós lemos o Senhor dizer a respeito dele que, ainda que Jeconias fosse como um anel de selar, ele o tomaria da sua mão e lançaria fora. Percebe o que está acontecendo aqui? A aliança havia sido quebrada. Agora o Senhor reafirma a sua aliança com o Davi. Agora as promessas são reafirmadas, são garantidas uma vez mais ao povo. E veja que lindo, o Senhor estabelece a sua aliança com Davi num contexto em que Davi quer construir uma casa para o Senhor. E Deus diz a Davi, não, você não vai me construir uma casa, você não vai me estabelecer uma casa, mas eu vou estabelecer uma casa para ti. E o Senhor, então, lhe garante a sua dinastia, garante que dele viria aquele que se assentaria sobre o trono e que reinaria eternamente. E agora, num contexto de reconstrução do templo, a aliança é reafirmada. Veja que belo o que o Senhor está fazendo aqui, ao reafirmar a sua aliança a Zorobabel. Por isso que o Senhor está dizendo, eu vou te fazer como um anel de selar. E ele continua, porque eu te escolhi. Mais uma referência ao Messias, o escolhido do Senhor. Assim, irmãos, em última análise, vemos que a promessa não é diretamente voltada a Zorobabel. É dito a ele, inclusive, que ele seria como um anel de selar. Mas quando a gente olha para a vida de Zorobabel, será que a gente vê isso sendo cumprido na vida dele? Bom, a partir desse texto, nós não vemos mais relato algum sobre Zorobabel. Nós não vemos relatos do seu nome sendo engrandecido, sendo exaltado. No entanto, esse nome torna a aparecer para nós nas Escrituras, no Novo Testamento, por 2 vezes, nas listas das genealogias de Jesus Cristo. O que o Senhor está dizendo é que ele cumpriria a sua promessa, de que ele enviaria o Messias, que o Messias seria da descendência de Davi e que por isso Zorobabel podia descansar, o Senhor o manteria em segurança, o Senhor preservaria a sua linhagem, porque a sua promessa haveria de ser cumprida, porque Cristo haveria de vir. O grande Messias esperado, o Supremo Rei, viria. E em última análise, é para Cristo que essa promessa está apontando. Como já disse, nenhum desses abalos veio nos dias de Zorobabel, da forma intensa como o texto mostra para a gente. Zorobabel não foi exaltado. Zorobabel foi mais um daqueles relatados para nós em Hebreus 11:13, sobre os quais nós lemos, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. É em Cristo, irmãos, que a promessa se cumpre. Ele, o servo do Senhor, ele, o grande Rei Supremo, ele, o escolhido do Senhor, ele é o cumprimento da promessa. Ele veio para estabelecer o seu reino e ele o fez. Quando ele vem, nós já vemos os gentios trazerem a sua glória, porque quando Cristo vem ao mundo, pessoas de todos os povos se aproximam e começam a adorá-lo. Pessoas de todos os povos agora são inseridas no meio do povo do Senhor, como o Senhor havia prometido no começo desse capítulo. No entanto, a gente ainda aguarda pela plenitude do seu domínio, conforme expresso na oração do Pai Nosso. Venha o teu reino. A gente aguarda o dia em que o Senhor uma vez mais abalará a terra, quando os reinos deste mundo passarão e o reino será do Senhor e do seu Cristo.
A promessa futura dirigida a Zorobabel deveria servir-lhe de encorajamento na sua tarefa como líder do povo, mesmo em dias difíceis. Assim, também nós, irmãos, ao sermos lembrados do reinado do Senhor, o Rei Supremo, aquele que voltará um dia, como lemos na abertura do nosso culto, ser lembrados dessas promessas deve nos encorajar, enquanto povo do Senhor, a cumprirmos o nosso chamado neste mundo. Hoje, nós não somos chamados mais a construir um templo, mas em Cristo, nós somos a igreja, nós somos o templo do Espírito Santo. E somos chamados, então, a viver uma vida de culto, uma vida de contínua adoração a Ele. Em Cristo, somos encorajados a levar este evangelho por onde passarmos, na certeza de que o Senhor tem súditos de todos os povos, tribos, raças, línguas e nações. A certeza da vitória de Cristo, nosso Senhor, nos encoraja a viver neste mundo, mesmo em dias maus. Mesmo quando a crise parece assolar todos os aspectos da nossa vida e da nossa sociedade. É por isso que, como crentes em Cristo, a gente continua, a gente persevera e com alegre coração. Porque, por piores que sejam as notícias ao nosso redor, a maior e a melhor de todas as notícias já nos foi anunciada. A boa nova do Evangelho. Cristo vive. O nosso Rei reinará para sempre. Que a certeza da sua vitória faça que nós, cristãos, não vivamos uma espera inerte, mas que a certeza da vitória do nosso Rei nos levante corajosamente para servi-lo. Que assim como foi com Zorobabel, a promessa, a lembrança, a garantia da vitória do Senhor no futuro nos traga esperança e nos traga vigor para o trabalho hoje. Creia nas promessas do Senhor e que, crendo nessas promessas, você viva inteiramente para Cristo, aquele que um dia há de vir, aquele que reinará pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor, como povo teu, grande alegria do nosso coração ao sermos lembrados de tuas tão preciosas promessas para nós nessa noite. Fortalece o nosso coração, Deus. Pai, temos vivido dias difíceis em nosso país. Deus, nós como cristãos sempre oramos para que em nossa nação seja o bem louvado e o mal punido. E às vezes, Senhor, parece que está tudo ao contrário, parece que o mal é louvado e o bem é punido. E o nosso coração, Deus, geme ao ver tanta maldade. Mas nós nos lembramos que o nosso Rei, o sol da justiça, em breve se levantará. Senhor, a economia não anda bem, as colheitas não andam bem, em muitos aspectos. Vemos catástrofes naturais se abaterem sobre tantas regiões do nosso país. Vemos o Rio Grande do Sul, ó Deus, sendo devastado. E o nosso coração geme, o nosso coração chora ao ver tanta maldade, tanta destruição. E sofremos mais ainda, Senhor, ao ver tantos querendo se aproveitar da vulnerabilidade de tantos que sofrem. Deus, e como crentes, nós nos voltamos para o Senhor e oramos e clamamos: até quando, Senhor? Mas nós levamos a Ti as nossas lágrimas, levamos a Ti o nosso clamor, na certeza, o nosso Rei é vencedor. Na certeza de que Cristo voltará. Na certeza de que quando este dia chegar, nós estaremos com Cristo e reinaremos com Ele eternamente. Na certeza de que no grande e glorioso dia de Cristo, os reinos deste mundo passarão. Os reinos deste mundo serão destruídos. Os teus inimigos, Senhor, serão destruídos. Mas o reino do teu servo será estabelecido para sempre. E com Cristo, na nova Jerusalém, haveremos de reinar, já livres da morte, já livres da dor, já livres do sofrimento, já livres de toda e qualquer crise, já livres de qualquer notícia ruim. Nós viveremos para sempre com o Senhor. Consolemo-nos, pois, uns aos outros com essas palavras, e que a nossa esperança seja fortalecida, e que a certa esperança que temos nos encoraje para o trabalho hoje,
Não permita que, como crentes em Cristo, que como povo teu neste mundo, vivamos uma espera de braços cruzados, mas que levemos este evangelho da graça que nos alcançou, por onde quer que estivermos. Que já demonstremos desde já as virtudes de cidadãos desse reino eterno que jamais terá fim. Consola-nos, ó Deus, conforta-nos, anima-nos e encoraja-nos com as tuas promessas. Em nome de Jesus, nosso Rei vencedor, que oramos. Amém.